E aí galerinha, tudo bem? Antônio Arruda aqui com vocês. O assunto da nossa aulinha de hoje é compreensão e interpretação de texto. E para isto quero convidar vocês para ver a história dos três porquinhos. Os Três Porquinhos. Cícero, Heitor e Homero eram três porquinhos que viviam em uma floresta onde havia um lobo muito mau. Quando saíram da casa dos pais, receberam a mesma quantia em dinheiro, mas cada um gastou de seu modo. Cícero construiu uma casa de palha, Heitor construiu uma casa de madeira e Homero construiu uma casa de tijolos. Certo dia, o lobo foi até a casa de Cícero, que morava na casa de palha. Bateu na porta e disse: Abra, ou eu vou derrubar sua casa! Não vou abrir. Então vou derrubar! O lobo soprou tão forte que fez a casa voar. Cícero foi correndo até a casa de seu irmão Heitor, que morava em uma casa de madeira. O lobo foi até a casa de Heitor, bateu na porta e disse: Abram a porta! Não vamos abrir. Eu vou soprar! O lobo soprou e destruiu a casa de madeira também. Os porquinhos foram correndo até a casa de Homero, que, por ser muito precavido, construiu uma casa de tijolos. O lobo foi correndo atrás deles, bateu na porta e disse: Abram a porta, ou essa casa vai voar também! Não vamos abrir. Vou soprar e a casa vai voar! O lobo soprou, soprou e soprou, até ficar cansado, mas a casa continuava no mesmo lugar. Então ele resolveu entrar pela chaminé, mas Homero teve a ideia de colocar um caldeirão cheio de água para ferver. O lobo caiu no caldeirão, saltou de dor para fora da chaminé e correu tanto que sumiu nas montanhas. Nunca mais incomodou os porquinhos, que viveram felizes para sempre. E aí, observaram a história dos três porquinhos? Fizeram uma compreensão ou uma interpretação do texto? Muita gente acha que compreensão e interpretação são a mesma coisa, mas não, de forma nenhuma. Compreensão é uma coisa e interpretação é outra coisa. Vejamos o seguinte: compreensão são aqueles fatos que estão explícitos no texto. Explícito, professor? Sim, a compreensão de um texto é a análise de decodificação do que está realmente escrito, ou seja, das frases ou das ideias presentes. A explicidade de um texto, ou seja, aquilo que está explícito em um texto, é tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está visível. Tudo que você viu na história, tudo que o autor contou na história são fatos explícitos. E os fatos explícitos são chamados de compreensão de um texto. Quando o professor pedir faça a compreensão de um texto, então você vai contar somente aquilo que você viu no texto, somente aquilo que o autor contou no texto. Nada daquilo de me disseram, nada daquilo de dedução, eu acho, ou talvez. Não, somente aquilo que está escrito no texto é chamado de compreensão e fatos explícitos em um texto. Certo, gente? Já a interpretação de texto está ligada a conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade e o entendimento subjetivo que o autor ou o leitor teve sobre o texto. Então é o seguinte, o que é isso, professor? São os fatos implícitos. Implícitos são tudo aquilo que não está dentro do texto. Está fora do texto, mas que está ligado ao texto. Ou seja, posso dizer o seguinte, veja só, compreendam comigo. Veja só, a história dos três porquinhos que vocês acabaram de ver. Vocês viram todo aquele desenrolar que os três porquinhos, cada um fez uma casa de palha, outra casa de madeira, outra casa de tijolos, e veio o lobo mau, derrubou a primeira casa, depois derrubou a segunda casa e não conseguiu derrubar a segunda casa. Então, veja só, deduzimos do texto o seguinte: será que os dois porquinhos ficaram morando com o terceiro porquinho? Eu posso dizer que sim? Posso dizer que sim. Por que eu posso dizer que sim? Porque eu posso deduzir isto,
que os 2 porquinhos ficaram morando com o terceiro porquinho. Posso dizer que cada um fizeram uma casa de tijolo depois? Posso sim. Por quê? Porque eu posso fazer uma certa dedução de que os 2 porquinhos fizeram uma casa, cada um para si. Tomaram o quê? Tomaram uma lição. Não está no texto, mas eu posso fazer uma certa dedução que isto aconteceu. Então isto é o que estou acabando de falar para vocês, é chamado de interpretação de texto ou os fatos implícitos. Então veja só, gente, implícito é tudo aquilo que está fora do texto, mas que está relacionado ao texto. Deixa eu dar regrinhas básicas de como você começar uma compreensão de texto. Presta atenção no seguinte: nunca comece uma compreensão de texto com eu. Eu acho, eu vi, eu compreendi, eu deduzi. Comece sempre a compreensão do texto com segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o autor sugere. Comece sempre a compreensão de texto desta forma. Nunca comece com eu. É um pecado grave do aluno começar uma compreensão de texto com eu, certo, gente? E se o professor pedir para você fazer a interpretação de um texto, geralmente comece a interpretação do texto com algumas ideias, como por exemplo, diante do que foi exposto, podemos concluir, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que, e o texto possibilita o entendimento de. Comecem basicamente com essas ideias. Nunca comecem um texto com eu. Certo, gente? Entendido bem? Entenderam basicamente o que é compreensão e interpretação de texto? Ok? Tudo bem? Até a nossa próxima aulinha e vamos à atividade. 시간이 길어서